Senhor Jesus Cristo, nessa noite que iniciamos, eu quero pedir, Jesus, por todos nós, antes de começar a oração, eu quero pedir, Jesus, por todos os meus irmãos que vão acompanhar a oração nessa noite, para que o Senhor Jesus possa tocar cada um. Eu peço, levanta-se Deus, interceda por mim, bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, a toda milícia celeste, já despeça seus inimigos, fuja da tua face, todos que eu dei em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, eu quero colocar nessa noite todas as mulheres que estão passando por problema de saúde, outras estão passando por problema, situação difícil, desemprego. Senhor Jesus, eu peço nessa noite, Senhor, toque em todas as mulheres que vão acompanhar essa oração nas redes sociais. Eu não preciso fazer oração bonita, mas eu preciso que Jesus cure, que você toma posse da oração. Você fala, eu acredito que Deus está curando, eu acredito que Deus está entrando com a providência na minha vida. Toma posse, mulher, nessa noite, dessa oração. Deus, Ele está tocando uma mulher que tem brigado muito com o filho dela, né? A mulher tem dia que ela tá bem, tem dia que ela tá mal. Eu peço que o Senhor possa entrar nessa casa agora, da mãe do Oswaldo. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus, eu peço pelo teu poder. Quebra, Jesus, todo pacto de bruxaria dentro da casa dela, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te coloco nas tuas mãos. Ninguém tem mais poder do que Jesus. Só Ele para entrar nessa casa, nessa noite. Eu quero pedir o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar tocando sobre o Haroldo, sobre os remédios dele também nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa dar força para ele suportar o que ele está passando. Senhor Jesus, eu te peço também pelo Márcio. Irmão, você foi para o hospital e Deus estava cuidando de você. Sabe por quê, irmão? Você é um servo fiel de Deus. Por mais que você é evangélico, Deus estava no controle da tua vida, irmão. Amém? Eu quero colocar o Márcio também nessa noite, Jesus. Que o Senhor toque também em pessoas que têm pedra no rim. O Senhor está tocando em homens que vai ouvir por tabela, mulheres que não tomam água, homem que não toma água. O Senhor está tocando nesse rim nessa noite. Toca, Jesus, nesse rins, dessa pedra no rins também, Jesus. Eu peço nessa noite que esse remédio faça efeito, Jesus, pela honra e glória do teu nome, Jesus. O nome todo poderoso do universo é o Senhor Jesus Cristo. Toca, Jesus, nessa noite. É noite de trabalhar na palavra de Deus. É noite que Deus possa curar. Nessa noite, toca, Jesus. São 30 a 40 minutos de oração para você tomar posse da graça de Deus. Eu quero colocar o grupo de oração, todas as pessoas que estiverem escutando nessa noite, Senhor. Tem pessoas. Jesus pode quebrar uma maldição que foi lançada sobre um homem que ele estava evangelizando. E dali pessoas puseram o olho gordo. Esse homem passou a semana passou a semana com muitas dores nas costas. O olho foi tão grande, tão grande, tão grande. Ah, que nada, vou acreditar nisso não. Não vou acreditar não, as pessoas não acreditam em Deus. Você tem andado no ônibus, poucas pessoas falam de Deus. Ah, eu estou pensando de carro, eu estou pensando no meu dinheiro, eu estou pensando na minha fazenda, eu estou pensando naquele dinheiro que eu vou ter. Ninguém fala de Deus. É hora de você falar de Deus, mulher. Você está sendo tocado nessa noite
Através dessa oração, o Espírito Santo está tocando em você, mulher. Acredite no poder de Deus, mulher. E o Senhor está tocando em pessoas que estão à procura de emprego. Senhor Jesus, toca no currículo dessa mulher que vai sair para procurar emprego. O Senhor está tocando essa noite. Você vai vir para o tabela, você vai sair para procurar trabalho e Deus vai abrir essa porta. Oh, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Obrigado, Jesus, porque você está tocando em pessoas nessa noite. Toca, Senhor. É o Senhor que está tocando nessa noite. O Senhor toca na Francisca Aparecida, que está com câncer, acho que é na garganta, Jesus. Oh, Senhor, misericórdia, Senhor, ela está com medo. Senhor, visita ela também nessa noite, Senhor Jesus Cristo, para honra e glória, Senhor. Toca, Senhor. O Senhor está visitando uma pessoa que está pedindo pelo filho que se encontra no hospital. Ele está entre a vida e a morte. Você vai vir por tabela. Mulher, toma posse. Deus vai tirar teu filho desse hospital. Para a honra e glória do Senhor Jesus, você vai vir por tabela. Toca, Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Toca, Senhor. Você toca numa mulher. Mulher, você foi no médico e você está sentindo muitas dores no seu corpo. Toma posse nessa noite, Deus está curando você, mulher. Você está dentro do grupo de oração. Eu não vou falar seu nome para não contagiar, para as pessoas não colocarem olho gordo em cima de você, mas Deus está tocando em você nessa noite. Você foi o médico, você estava com anemia, braço cansado, um cansaço, dores pelo corpo. O Senhor está tocando em você, mulher. Eu não quero falar teu nome, mas Jesus está tocando em você. Quando você ouvir, o Senhor toca no casamento da Marlene. Jesus, quanta frieza, o marido está com ela, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. A Luzia Santana, o Senhor está tocando a tua filha, uma porta de emprego que ela pede pela neta. Jesus, toca, Senhor, nessa noite. Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor. Eu quero colocar hoje, nessa noite, Jesus, essas pessoas no seu colo, que eu estou orando. Sabia que nessa noite Deus tem te escolhido? Você sabia ou não sabia? Deus, Ele tem um plano maravilhoso para você nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. Jesus, toca, Senhor, nessa noite, Senhor. Eu peço o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha quebrar todo o laço de doenças nessa noite, Jesus. Toca, Jesus, na Débora, na família, Jesus. O Senhor visita ela também nessa noite, Jesus. Eu peço sobre o Valdeci, José Pereira de Moura e a Débora. Toca, Jesus. Quantas pessoas, Jesus. O Senhor visita quantas pessoas, Jesus, nessa noite. A Ana Rita e a família dela, que ela pede oração. O Senhor possa estar visitando o teu marido. O Senhor toca em situação de pessoas que estão passando por problemas, situação espirituais. O Senhor toca numa mulher que vai vir por tabela. Ela tem ido no médico. O médico não descobriu qual é o remédio dela. Não descobriu que ela não tem nada no corpo. E esse remédio não vai fazer efeito. Deus passou um remédio para você, mulher. Você sabe qual é o remédio. Toca, Jesus. Essa pessoa agora, Jesus. Eu peço em nome do Teu amor. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Nessa
Toca, Senhor, nessa noite. E eu peço, Jesus, que o Teu Espírito Santo venha tocar nessa noite, Jesus, para que nós possamos alcançar a cura para todas as nossas enfermidades. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Ainda em oração, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar visitando a nossa casa nessa noite. Toca, Senhor. O Senhor está tocando numa mulher que está passando por problema difícil. Que o Senhor Jesus possa estar visitando nessa noite. Visita, Jesus, com Teu amor. Toca, Senhor. Toca, Jesus, essa situação, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar tocando nessa noite. Toca, Senhor. Quero colocar a sua saúde na mão do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Toca, Jesus. Acho lindo. Toca, Senhor, nessa noite. Eu peço o Teu Espírito Santo nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo. O Senhor está tocando. O Senhor está tocando numa mulher agora. Ela está passando por um problema de saúde. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Eu peço, Jesus, nessa semana, que Jesus possa estar visitando. Toca, Senhor. Nessa noite, vai tocando, Jesus. Várias pessoas estão escutando essa oração. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Toca, Jesus. Pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar tocando. Deixa eu ouvir. Toca, Senhor. Nessa noite, Deus está tocando em pessoas. O Senhor toca numa mulher. Ela está com problema na visão. Toca, Jesus. Ele é grande, do Panatoneiro, 40 remédios de Deus. Toca, Jesus. Eu peço também nessa noite que Deus venha tocar na nossa família. Toca, Jesus. Tem pessoas que estão sentindo dores na coluna. Eu peço, Jesus, nessa noite, que o Senhor venha tocar nessa noite. Toca, Senhor. Ainda pedindo o Espírito Santo de Deus. Olha, o socorro espiritual, Senhor. Toca, Jesus. O Senhor está tocando em pessoas. O Senhor toca em pessoas que estão tomando remédio. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando de pessoas que são muito inveja de você, irmã. O Senhor está tocando 40 remédios de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar tocando nessa noite. Que Jesus possa estar visitando nessa noite. Esses 40 remédios de Deus, eu peço que Deus venha quebrar toda inveja, né? Toda inveja
também o primeiro sentimento de coisas negativas do homem ou dela, né? Eu peço, Jesus, que a palavra de Deus, assim como foi Adão, que estava no paraíso, Caim, o filho primogênito, né? Que Caim teve inveja de Abel. Abel matou Caim por inveja, né? Eu peço nessa noite que Deus venha quebrar toda inveja da tua casa, mulher. O Senhor está tocando em pessoas. Cuidado com comida onde vocês comem. Tá? Peça muito. Quando vocês for comer, ore para Deus quebrar o efeito de todo o mal. Nessa noite eu peço, Jesus, que o teu Espírito Santo vai entrando dentro dessa casa. O Senhor mostra que tem uma mulher que ela pediu um trabalho para Deus. Ficou pedindo trabalho para Deus, ela alcançou uma graça dentro do grupo de oração. Ela é uma jovem. Ela alcançou trabalho, ela ganhava tão pouco, ela arrumou um trabalho e ela está muito feliz. Só que você esqueceu de Deus, irmã. Amém? Toca Jesus nessa jovem que está dentro do grupo. Eu peço nessa noite, Jesus, que o teu Espírito Santo vai tocando. Toca Jesus. Toca Jesus. Eu quero já colocar dentro do grupo de oração para que o Senhor venha quebrar todo o mal lançado sobre você. Senhor, eu peço nessa noite, quero colocar meu irmão Severino, para que a mão de Deus possa estar tocando sobre ele, a Ivete, todos do Projeto Missão, a Beth. Toca Jesus nessa noite, Jesus, na casa da Beth. Eu quero pedir que na palavra de Deus, que a gente possa invocar o nome de Jesus nessa noite. Eu quero clamar o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, irmã. Não sei como está a tua vida. Não sei como você acordou. Não sei como que você está passando. Mas Jesus sabe. Eu quero te louvar nessa noite, Jesus. Que o Senhor venha tocar, Jesus, nessa noite. Em pessoas nessa noite, Jesus. Eu peço o teu Espírito Santo para que ele possa estar tocando nessa noite, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Quero colocar uma mulher. Ela está esperando o dinheiro da justiça, Jesus. Visita ela nessa noite. A firma mandou embora e não pagou nada. Toca, Jesus, nessa situação, Jesus. Toca nesse advogado, Senhor. O Senhor toca em muitas pessoas que estão esperando na justiça para receber. Já tem 5 anos, Jesus. Toca, Jesus, nos advogados, Jesus. Talvez ele gastou o dinheiro das pessoas, mas que Deus toque nele, que ele fale a verdade, Senhor. Quantas pessoas estão esperando receber de firma na justiça, Jesus, visita, Senhor. Toca, Jesus, meu amigo Caldeli, Jesus, nessa noite. A Vanessa, Alumínio 3A. Toca, Jesus. O Senhor vai tocando nessa mulher que está sentindo o dente doer, Jesus. Toma posse, Deus está tocando esse dente, mulher, que você está sentindo nessa noite. Toca, Jesus. Senhor, dá o dom de discernimento para essa mulher. Senhor, eu quero invocar os teus anjos na nossa casa, Senhor, nessa noite, para que tu possa nos visitar, Jesus, através da oração. Toca, Jesus, que nós sejamos libertos de todo o mal. Toca, Jesus. O Senhor está quebrando uma amarração. Uma mulher que fez amarração para o homem, o Senhor está tocando nessa noite. Olha que Deus fala em Deuteronômio 17, 18, versículo 9. Adivinhação do profetismo. Tá? Em Deuteronômio. Tá? O Senhor está quebrando nessa noite uma amarração. Irmã, leia a Bíblia da Ave Maria.
Deuteronômio 17, 18, versículo 9. Adivinhação. O Senhor está quebrando nessa noite. Amém? Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele vai libertando você de toda maldição. Liberta de toda maldição, toda contaminação. O Senhor toca num homem agora que ele está escarrando sangue. Toca, Jesus, nesse homem agora, Senhor. Como que você sabe, irmão? Não sei não, é o Espírito Santo. Toca, Jesus, nesse homem agora, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus, que o Senhor toque nessa veia, Jesus. Em nome de Jesus, você não vai sangar mais não, homem. Em nome de Jesus, toma posse. O Senhor toca na garganta desse homem. Amém? O Senhor está curando nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor está tocando em pessoas também nessa noite. Toque, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa estar visitando essa casa nessa noite. Senhor Jesus, eu quero colocar o Léo nas tuas mãos. Que Jesus possa estar visitando ele nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. Ainda pedindo o Espírito Santo de Deus. O Senhor está tocando em um jovem que o Espírito Santo possa estar tocando em você. Você tem ido um pouco na igreja, se afastou, e que você possa voltar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Espírito Santo que ressuscita tudo aquilo que está morto pelo pecado. Toca, Jesus, nessa noite com teu amor, venha libertar do jugo do mal, peça a libertação dos nossos filhos. Toque, Espírito Santo, com teu poder no coração que está endurecido, incrédulo. Abra, Jesus, abra o teu coração para a graça de Deus, homem. Derrame nesse momento, Jesus, o teu Espírito Santo, para que possa ser libertado. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor toca nessa mulher que está com a unha encravada. Toca, Jesus, nessa noite. Eu peço, Jesus, que Deus possa estar no controle da nossa vida nessa noite. Toca, Senhor. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Que a força do teu poder da Santa Cruz de Cristo nos ilumine e nos purifique e nos fortaleça o nosso corpo e a nossa alma. Nessa noite que Deus possa abençoar todos os filhos, netos, vó de vocês. Senhor Jesus, eu peço nessa noite por todos os meus irmãos a graça do teu poder. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor. Ainda em oração. São 30, 40 minutos de oração. Acompanha aí. Que Jesus pode estar tocando em você. O Senhor toca da sua neta. Tira esse desejo de morte, Jesus, agora dela. O Senhor está visitando a tua casa, Zélia, nessa noite. Toma posse. Toca, Jesus. Eu peço o teu sangue, Jesus, precioso, nessa noite. Que o Senhor Jesus Cristo nos proteja de toda cilada satânico nessa noite. De toda a sujeira do inimigo. Nos liberta, Senhor, nessa noite. Eu peço, Jesus, que nós possamos renunciar toda a mágoa do inimigo. Que você possa renunciar esses filmes pornográficos,
Em nome de Jesus Cristo. O Senhor toca numa mulher, ela já acorda de manhã vendo as notícias ruins. Em vez de pôr na canção nova, no Pai Eterno, você está só assistindo. Você vai alimentando sua mente daquela desgraça, tudo que passa na televisão, mulher. Renuncia agora, mulher. Só vendo o jornal, tá sendo desgrama. Você vai renunciando, vendo tudo isso que está acontecendo. Mulher, assiste coisas boas de Deus. Amém? O Senhor te toca nessa noite. Toca Jesus nessa noite. Obrigado, Senhor. Toca Jesus. Quantas pessoas estão fugindo da palavra de Deus? Quantas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? Meu Deus, misericórdia. Toca Jesus. Senhor Jesus, eu peço nessa noite que Jesus venha abençoar a vida de todos os meus irmãos. Você que está escutando essa oração, aperte o sininho lá, que você vai receber as orações, vídeo. Toca Jesus nessa noite. Eu quero pedir, Jesus, o teu Espírito Santo, que ele possa estar tocando nessa casa, nessa noite, nessa mulher que está procurando por uma creche para o filho dela. Eu peço que o anjo da guarda visite todas as crianças nessa noite, filho, neto de vocês, mãe, tio. Quero colocar a Rosana Silva do grupo de oração, todos que necessitam da cura. Você, né, Jocilene, que está passando por muitas provação. Toca Jesus. Eu quero contar o que aconteceu comigo essa semana. Desde segunda que eu tô com uma dor nas costas. Eu ia dormir, não conseguia dormir direito. E eu passei desde sexta-feira a sábado. Sábado eu passei o dia todo rezando, a noite toda, até 9 horas da noite. Rezando. Pedindo que Deus me curasse daquela enfermidade que estava sobre meu corpo. E eu tinha falado, irmão Severino, né? Severino fez até uma oração por mim. Ele falou, irmão, você vai no médico ver essa dor. Eu vou orar para você, mas você vai no médico. Eu falei, irmão Severino, talvez eu vou no domingo, quando eu vim da missa do Padre Marcelo. Eu acordei, estava com uma dor tão grande no domingo, de manhã. E eu fui para a missa de cura e libertação, porque essas coisas são encuradas quando você participa de uma missa de curas, com a presença do Santíssimo passando para curar. E eu acordei, irmão, eu fui para a missa, e nessa missa eu me entreguei. Eu falei, Jesus, me cura, Jesus, eu quero sair daqui curado. Eu quero sair daqui curado dessa missa do Padre Marcelo. E eu fui, cada dia. E o padre passava com o Santíssimo. Que coisa linda, gente. Ali eu cheguei naquela missa, já senti a presença do Espírito Santo de Deus. Numa missa de cura e libertação, quando o Santíssimo passa, que o padre começa a fazer oração por você. E eu mexi ali, falo, Senhor, você me curou? Eu não quero ser igual o Tomé, que não acredita, que desacreditou de Jesus. E eu falei, Senhor, e eu punhava a mão para ver se as minhas costas doíam. E eu nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Né? Aí eu já saí lá, eu falei, quando acabar a missa eu já vou direto pro médico. Mas eu esqueci que eu estava, o médico dos médicos estava lá, que era Jesus que estava passando.
Na missa do Padre Marcelo, era Jesus que estava passando no meio da gente, ele estava curando pessoas. Que coisa linda, gente. Saí de lá, gente, pensando que eu ia pro médico, que nada, já recebi logo a graça de Deus lá dentro. Foi coisa espiritual. Não sei, que jogaram para mim, ou rezaram por trás das minhas costas. Mas eu sei que Deus, Ele pôs a mão e curou. E eu falei, Senhor, será que eu tô com pedra no rins? Eita, doía tudo em minhas costas. E o Senhor veio quebrar. E eu só tenho que agradecer ao Senhor nessa noite. Eu quero que você tome posse, mulher, para você que não acredita. Jesus tem o poder de curar. E eu falei, Senhor, eu tomo posse, que o sangue de Jesus Cristo está caindo sobre mim, essa enfermidade não vai ficar. E eu quero agradecer a Deus nessa noite, é por isso que eu estou aqui orando. Eu sou um missionário da graça do Senhor Jesus. E o irmão Severino falou, oh, Aparecido, que glória! Glória a Deus, irmão. E o Severino fez uma oração para mim, eu tomei posse. Só que depois a oração voltou forte. E eu vim orar de novo. Foi na segunda. Passei a semana toda e hoje eu estou bom. Hoje eu só tenho que agradecer aquele Deus maravilhoso. Por isso que é bom você servir a Deus. E depois eu vou tirar a palavra no grupo ainda hoje. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém? Obrigado, Jesus, pela cura. Eu te louvo e te agradeço. O Senhor não vai olhar o tamanho do seu pecado, mas que você peça perdão para Deus, Senhor. Eu sou pecador, eis aqui e estou diante de ti. Aí a mulher pergunta assim, mas como que você alcança tanta graça e eu não alcanço? Será que você entregou teu coração? Será que você tirou o ódio que está dentro do teu coração? Não adianta você rezar e ter ódio dentro do coração. A gente tem que estar com o coração limpo, puro. Isso é para você, mulher, que vai ouvir lá fora. Amém? Obrigado, Jesus, pela cura. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. O Senhor toca numa mulher que está com um esquecimento total. Nessa noite, toca, Jesus, na nuca. Tem uma mulher que sente dores na nuca. Em nome de Jesus Cristo, você não vai sentir mais dores. Toca, Jesus. O Senhor toca em você, Maria Aparecida. Tem duas Maria Aparecida dentro do grupo. Acho que a mãe da Cíntia também. Deus está tocando também. Quantas pessoas alcançaram graças dentro do grupo de oração? O Senhor está tocando uma pessoa nessa noite que vai ouvir essa oração. Você está sentindo uma dor nas costas, no meio das costas. É um homem ou mulher, o Senhor está tocando nessa noite. Não sei se é dentro do grupo de oração ou você vai vir por tabela. Eu sei que o Senhor está tocando nessa noite. O Senhor está curando. Fala, eu tomo posse que Deus está me curando nessa noite. Amém? Toca, Jesus, no Nilson. Também nessa noite. Eu quero pedir, Jesus, que o teu sangue precioso, que Jesus possa estar nos libertando de todo o mal. Eu quero pedir, Jesus, a presença do Santo Padre Pio também nessa noite, por todos vocês. Obrigado, Jesus, pelo teu amor tão grande. Que o Senhor venha nos tocar, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Jesus, toca, Jesus, nessa pessoas que estão com problema respiratório. Eu peço nessa noite, Jesus, que o teu poder vai tocando, Jesus, sobre o coração, Jesus. Cura, Jesus, nessa noite. Senhor Jesus, eu coloco o Eizinho, que tem um sonho de ser jogador, Jesus, seja da tua vontade. Toca, Jesus, na Lalinha. Toca na Dudinha, no Lucas, no Davi, Jesus. Na Manuzinha, no Marcos, no Cauã. Toca, Jesus, na minha mãe, na minha família. Toca, Jesus. Obrigado pelo teu poder, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Toca, Jesus, nessa noite. Eu peço o teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite. Senhor, visita muitas casas nessa noite, onde tem briga,
bebedeira, Jesus. Quebra, Senhor, nessa noite, Senhor. Eu quero colocar o Frei, o padrinho do Oswaldo, a mãe dele, a família. Toca, Jesus, agora nessa noite. Eu quero colocar o David. Eu quero colocar o Creiton, Senhor, também nessa noite. Toca, Jesus, na Kátia. O Senhor vai tocando, são muitos nomes, Senhor Jesus. Que o Senhor toca em todos que estão dentro do grupo de oração nessa noite, Jesus. A Detinha, visita, Senhor, nessa noite. O Maritone, visita, Jesus, esse projeto Missão nessa noite. Para a honra e glória do teu poder. O Senhor está tocando numa pessoa que vai vir para o Tabela. Você tem visto o vulto. Irmã, em nome de Jesus Cristo. Irmã, vai à Igreja das Almas, na Praça da Sé. Procura uma igreja, você vai meio-dia, acende uma vela para todas as almas. É lá na Praça da Sé, Igreja das Almas. Você procura ali, que as pessoas falam para você, Igreja das Almas. Que você não vai ver mais vulto, em nome de Jesus. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo está visitando a tua casa. Afasta, Jesus, todo o poder do mal dessa casa agora, Espírito Santo. Eu creio no teu poder, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor toca numa pessoa que tem aparelho no ouvido. E a mãe está pedindo por esse filho. Toca, Jesus, em pessoas que são surdas do ouvido. Toca, Jesus. Obrigado pelo teu poder, Senhor. O Senhor toca uma mulher que tem uma cicatriz na perna. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando numa pessoa da igreja que está pedindo uma porta de trabalho. Jesus, abre a porta, Jesus, para esse rapaz, que ele tem trabalhado no domingo. Oh, Jesus, toca, Jesus, o Rubens. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Senhor, visita a casa da Ivete, da Mara. Toca, Jesus, sobre o projeto Missão nessa noite, Jesus. Toca na Norma, Senhor. Toca na Beth, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus, teu Espírito Santo vai tocando, Jesus, sobre a Beth. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar tocando na mente dela nessa noite. Visita, Senhor. Senhor Jesus, abençoe a minha casa. Me liberte de todo mal, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite. Jesus, abençoe a minha casa. Toca, Jesus. Me liberta da depressão, das angústias nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa curar desse momento, toda a depressão, tudo aquilo que nos ataca, Jesus, toda a raiz do mal, Jesus, que o Senhor possa curar todas as lembranças, Jesus, do teu amor. Toca, Jesus. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa trazer alegria, restaurar nossa família, Jesus. O projeto Missão, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor restaura nessa noite, Jesus. Não só o projeto Missão, um grupo de oração, Jesus. Água viva, Jesus, no teu amor. Toca, Jesus, agora nessa noite, para que nós possamos ter o nosso olho focado no Senhor Jesus Cristo, Jesus. Toca na Lu, na Selma, Jesus, agora nessa noite, Jesus. Eu clamo, Jesus, e o teu sangue que cai sobre essas duas jovens, Senhor. Nessa noite, o Senhor está tocando numa mulher que vai ouvir essas orações no Instagram. Toca, Jesus. O Senhor toca agora numa meretriz. Você tem tirado as roupas para mostrar o bumbum. Mulher, seu tempo é tempo do Espírito Santo. Deus está tocando em você. Você vai vir para o tabela. O Senhor está tocando em você nessa noite. Amém?
Vai quebrando, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Toca, Jesus. Toca, Jesus, nessa noite. Que nessa noite nós possamos pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu quero pedir perdão por toda a nossa família, por todos nós nessa noite. Que nessa oração celestial, Jesus, eu confirmo que o fogo divino nos conduze à união profunda contigo, Jesus, através do perdão, para que nós possamos abrir o nosso olho, a nossa visão, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, tem pessoas que estão na escuridão, pessoas que não conseguem enxergar o amor de Cristo. Toca, Jesus. Eu peço nessa noite, Jesus, o Senhor vai tocando em mágoas. Toca, Jesus, nessa noite. Que essa oração ela possa entrar no coração de todas as mulheres, de todos os homens, jovens, casados, solteiros. Você que é do grupo de oração, você que é missionário, você que é padre, que essa oração possa tocar também em você. Quero colocar o Padre César da nossa paróquia, Jesus de Nazaré, que o Senhor visita ele também nessa noite, Jesus. Amém? Ó Senhor, Criador, verdadeiro Filho, que nós pertencemos a Ti. Toca, Jesus, nessa noite. Eu quero pedir, Jesus, por todos os meus irmãos, por você, mulher, pelo seu trabalho, que a luz do Senhor possa estar tocando em você nessa noite. Que Deus possa estar tocando em você, homem, que vai acompanhar pelas redes sociais. Que o Espírito Santo ilumine você. Que a graça de Deus toque sobre você, homem, que está escutando essa oração nessa noite. Que a sua vida possa ser mudada. Não adianta nada você falar, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Irmão, louve a Deus pela tua vida, pela tua mãe, pelos teus filhos, pelo teu marido, pelo teu namorado. Toca, Jesus, o Senhor está tocando em traição também nessa noite. Quebra, Jesus, a traição desse homem que está traindo essa mulher, Jesus. A mulher fiel a Ele. Toca, Jesus, nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu poder, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa estar nos visitando. Que esse Espírito Santo de Deus, Ele desça sobre todos vocês que estão acompanhando essa oração nessa noite. Que a graça do Divino Espírito Santo repousa sobre todas as mulheres, crianças, jovens, netos, namorado, filho. A todos vocês que estão escutando nessa noite, quero colocar o nosso Padre Marcelo Rossi, nosso bispo. Que Jesus venha tocar na nossa paróquia, Jesus de Nazaré. Quero pedir o Espírito Santo, a tua presença sobre nossas casas. Senhor, passa na minha rua aqui no Jacira, Senhor. Eu preciso, Jesus, que tu passa aqui, Jesus, na minha rua. Visita, Jesus, a minha rua nessa noite, Senhor. Tu sabes, Jesus. Visita o Espírito Santo a nossa casa, a nossa família. Obrigado por você que todas as manhãs tenha dado um bom dia dentro do grupo de oração. Senhor, toca no marido da Giseliane, Senhor. Nessa noite, o Senhor está tocando, Jesus, na casa da Jocilene e da Giseliane, Jesus, nessa noite. Toca no marido, Senhor. É luta constante, Jesus. Eu quero pedir nessa noite, Jesus. Eu quero pedir, Jesus, que o Divino Espírito Santo, que a tua luz brilhe dentro dessas casas, Jesus, nessa noite. Jesus, entra nessa casa, Jesus, onde está faltando ti, que essa mulher tenha esquecido de ti, Jesus. E mulher, renuncia esse copo de cerveja, todo domingo você está bebendo, mulher. Você era da igreja, você se afastou. Volta para a igreja, Jesus está esperando você, mulher. Você vai vir por tabela. Eu quero pedir, Jesus, nessa noite, termino com essa oração.
né? A oração Deuteronômio 17, 18, versículo 9, adivinhação, profetismo. Jesus, que nós possamos renunciar todo fingimento, toda milícias, todas superstição, né? Quero pedir a Jesus que toque nessa casa, onde a mulher tem um Buda, e ela coloca dinheiro. Mulher, o Buda não traz dinheiro para você não. Em nome de Jesus, quem traz dinheiro para você é Jesus, seu trabalho, que você vai batalhar. Não acredite nisso não. Superstição, seu toca. Pessoas têm rabo de cavalo, vai quebrando agora. Pessoas estão carregando patuá dentro da carteira, vai quebrando, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Ainda pedindo o Divino Espírito Santo que possa estar tocando nessa noite. Toca, Senhor. Nessa noite, Jesus, eu termino. O Senhor vai tocando, vai quebrando, Jesus. Pessoas que têm... Planta comigo, ninguém pode. Vai quebrando, Jesus, nessa noite. Mulher, joga isso fora da tua casa. É Jesus que te dá força. Nessa planta comigo, ninguém pode, não. Isso são superstição. Toca, Jesus. Nessa noite vai quebrando, Jesus. Egoísmo. Dentro do grupo de oração, o Senhor está tirando todo egoísmo de pessoas. Vai quebrando, Jesus. Luxúria. Aberração. Vai quebrando, Senhor, nessa noite. Todo intimidez, impaciência, falta de perdão. Toca, Jesus, nessa mulher que pede pelo filho, que está bebendo muito. O Senhor visita a casa da Diana, Jesus, que pede pelo marido, está em tratamento médico. Visita, Jesus, nessa noite. Você que acompanha no Instagram, Jesus vem abençoar a tua vida, mulher. Jesus abençoe todas as mulheres que vão acompanhar essa oração. Que essa oração entra no ouvido de cada uma. Que essa oração vai libertando ela de todos, olho gordo, inveja, do trabalho. Toca, Jesus, nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. E acredito que Deus está tirando coisas negativas. Toca, Jesus, essa mulher que tem pesadelo, insônias, pessoas que não dormem direito. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Obrigado, Senhor, toma posse. Eu acredito que Deus está me libertando. Obrigado, Jesus, porque essa noite é tua, Jesus. Porque Deus quer nos curar. Cura, Jesus, nosso coração, a nossa alma. Falta de perdão. Mulher, compartilhe a palavra de Deus dentro do seu grupo de oração. Ajuda a fortalecer. Muitas pessoas necessitam também da palavra. Amém? Toma posse. Cada vez mais Deus vai subir no seu degrau. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Que Nossa Senhora interceda por esse grupo de oração, por todas as mães. Abra o teu coração nessa noite. Deixa Deus curar. Você que está sentindo um pouco de dor do lado esquerdo, toca dentro do grupo de oração. Pessoas que vão passar pelo exame, o Senhor toca em muitas pessoas que tomam remédio de pressão. Vai tocando nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. Você que está passando por um processo que vai fazer cirurgia e o Senhor está quebrando, que não vai ser cirurgia. O Senhor quebrou essa cirurgia que corre um risco de vida, mas o Senhor quebrou nessa noite. Amém? Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço nessa noite pelo teu Espírito Santo. Amém?